Oi gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para esse canal que já estava parado já faz um tempo, mas hoje eu parei aqui para gravar para vocês porque Deus tem tocado o meu coração acerca de uma palavra que eu creio que vai falar com alguém de vocês que vai estar vendo esse vídeo. E também eu queria deixar aqui registrado essa palavra que Deus falou no meu coração. Então, bora pro vídeo, fica até o final. E se você precisa de um avivamento, essa é a palavra para você. O Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, que diz no verso 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Bom, se você chegou aqui pelo título, né? Ou se você está aqui para ouvir algo de Deus, o Senhor ministrou essa palavra comigo, eu creio que era num sábado, né? Onde eu tive a oportunidade de ministrar no domingo na minha igreja. Só que antes disso, o Senhor já havia vindo falando ao meu coração acerca de uma mensagem que eu preguei no dia 11 de outubro. Né? Eu tive a oportunidade de pregar, mas não foi na minha igreja, foi fora. E essa mensagem tinha já um tema já na igreja que era sobre nascer de novo. E é sobre a história de Nicodemos. E tudo começou por aí, o que Deus já me havia falado. E eu falava assim, Deus, eu preciso de uma mensagem para falar, para passar, falar para a tua igreja, né? E que o Senhor ia falar primeiramente comigo, né? E você vai ver que esse texto que eu li, Deus ligou com isso que eu tinha pregado no dia 11 de outubro. Bom, a palavra do Senhor aqui, onde nós lemos, eu não vou me alongar porque tem como se aprofundar muito nesse texto, mas eu vou falar aquilo que é o objetivo que Deus falou e vai falar no teu coração, assim como falou no meu. Então vamos lá. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele diz assim no verso 13, que Moisés colocava um véu na face quando, logo que ele tinha aquela conversa com o Senhor, né? Porque, para você que não leu, lá em Êxodo 34, diz que Deus falava face a face com Moisés. E toda vez que ele ia falar, ele voltava lá para o povo de Israel, e o povo de Israel viu um brilho no rosto de Moisés, né? Daquele momento que ele passou com Deus. E logo que ele transmitia, falava tudo para o povo, na hora que ele estava, né, voltando, retornando para falar com o Senhor de novo, ele cobria com o véu o seu rosto e voltava, né, ao encontro ali com Deus. Porque Paulo vai dizer que esse brilho, aquilo que refletia no rosto dele, ia desvanecendo. Ou seja, aquilo que estava transmitindo ali na sua face era transitório, era passageiro. Então, aquilo ia se apagando. E aí, Deus falou tão tremendamente comigo, e eu ouvi até uma pregação, que apesar de Moisés ser um líder que até hoje por muitos, né, até lá em Israel, é muito respeitado, assim, tipo, Jesus, ele é o principal, mas depois de Jesus, Moisés é o maior líder, né, e às vezes a gente acha assim que quando nós somos usados por Deus, que Deus nos usa para pregar, para louvar, que o brilho é nosso, mas não, aí Deus falou tremendamente através dessa palavra, que o brilho é de Deus, né, que a glória, para você entender, a glória, ela é de Deus, não é nossa. Então, assim, nós somos somente um canal mesmo, e nós temos que lembrar, porque essa geração, a gente busca muito o holofote, né,
o brilho para nós, se esquecendo. E Paulo pregava muito isso, não olhe para mim, olhe para Cristo, né? Então hoje a gente precisa voltar à essência, sabe? Voltar o verdadeiro foco do evangelho, aonde a glória não é nossa, aonde quem tem que brilhar não é a gente, mas é Cristo. Aí Deus me fez lembrar de um louvor do Anderson Freire, que fala: ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço, não leve em teus ombros além do que ele te deixou, porque ninguém é super-homem, ninguém é de aço, ninguém é perfeito, por mais que a gente tente, estamos se esforçando para ser imitador de Cristo, ninguém é perfeito, somente Cristo é perfeito, somente Ele. Então por isso que os nossos olhos têm que estar assim fixados nele, somente nele. Porque o diabo vai colocar distração, o diabo vai fazer a gente desistir. E é lindo que nesse louvor, eu sempre ouvi esse louvor, eu sempre achei lindo esse louvor, eu gostava muito de louvar. Mas aí dessa vez eu parei para refletir e Deus falou comigo, e talvez eu vou falar com você. Porque fala assim: o inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. Então o inimigo sabe, né? Que se a gente deixar a cruz, se a gente não olhar mais pra cruz, a gente já negou Jesus, a gente acha que a gente somos os super-homens, que a glória é nossa, né? Aí o orgulho começa a crescer dentro de nós, né? E há algo tremendo que o Senhor também falava no meu coração, sobre Coríntios 11, 30, né? 2 Coríntios 11, 30, que diz que se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, no verso 30. E no capítulo 12 de 2 Coríntios 9 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente a vocês, pois o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, para que o poder de Cristo repouse em mim, que a glória de Deus, né, brilhe em mim, eu preciso me alegrar e me orgulhar das minhas fraquezas, porque é quando eu estou fraco, é quando eu reconheço, é quando eu estou na dependência de Deus, é que o poder de Deus se manifesta. Aí a glória, o que brilhava em no face de Moisés, não era porque ele era um super líder, ele era o cara, ele era top, não. Era porque ali no encontro ele mostrava suas vulnerabilidades, sua fraqueza, ele estava na dependência de Deus. E aí quando a glória de Deus vem, quando há um verdadeiro arrependimento, que você não mostra pra ninguém, mas você se arrepende diante de Deus. É assim como vai dizer a palavra: humilhe-se diante da poderosa, potente mão de Deus, né? Então, porque aí quando nós somos humilhados diante de Deus, aí que nós somos exaltados, né? A palavra de Deus fala. Mas não para nossa glória, mas para a glória de Deus. Você já percebeu que quando o barro ali, a argila tá mole, é mais fácil de moldar para fazer o vaso. Agora quando tá duro, meu irmão, é só Jesus. E o duro que eu falo, que é o coração duro, não reconhecer que precisa de Deus e que tem falhas, que tem erros, que tem caminhos no nosso coração, né? Que, igual a palavra de Deus fala: Senhor, sonda meu coração e vê se há algum caminho mau, vê se há um caminho tortuoso, endireita ele e me leva pelo caminho da justiça, pelo caminho da verdade, sabe? E aí eu falava assim: Senhor, a gente precisa tanto do avivamento, né? E essa geração, eu creio que vai experimentar esse avivamento, mas o avivamento pode começar agora. E o avivamento eu já tinha ouvido antes, e Deus falava de novo no meu coração: o avivamento só vem quando tem o arrependimento. O arrependimento, sabe? É hora de nós tocar em Cristo. E quinta-feira nós temos uma ministração e Deus falava grandemente para nós tocar em Cristo. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que é uma palavra muito conhecida, mas muitas das vezes a gente quer que Cristo nos toque, mas a gente não está disposto a se mover, a tocar nele, assim como aquela mulher que saiu do lugar dela
para tocar Cristo, porque ela precisava do milagre, né? Então, se é nós que precisamos, Deus não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. Se é nós que precisamos, porque nós não estamos insistindo em tocar em Deus, porque que nós não estamos insistindo em buscar a presença que nos alegra, que nos preenche, que traz a verdadeira vida e paz. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar nesse vídeo a tocar em Cristo. Eu sei que não vai ser fácil, não é fácil, mas você tem que lutar, nós temos que lutar. Aí a palavra de Deus vai falar lá em Hebreus 10, vai dizer assim. Hebreus 10 vai dizer, no verso 22, assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos justificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então Deus falava assim no meu coração para nós apresentar um coração sincero, um coração que Deus quer colocar as leis nele, no nosso coração. Porque diz assim, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Quando o coração está quebrantado, quando o coração está sincero, arrependido, né? É mais fácil de Deus moldar e colocar as leis, o querer dele no nosso coração. E aí eu tava ouvindo um louvor também que é muito conhecido, né? E às vezes a gente precisa cantar esse louvor e abrir o nosso coração. Um incentivo para você abrir o seu coração para Deus, que é do Alisson e da Neide, fala: Deus, tu conhece o meu interior. Ele conhece, mas também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. E ali o louvor vai falando, tremendo. E aí tem uma parte desse louvor que fala: filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou o teu amigo, filho, né? E aí fala assim: se você ficar reclamar dessa prova, eu não vou te tirar, só vai ficar rodando, né? Reclamando no deserto. Então, Deus quer um coração contrito, um coração sincero, um coração, né, aspergidos para nos purificar, né? Então, nós precisamos nos purificar. Assim como Naamã, ele precisou ser purificado, né? Precisou ser lavado, porque ele tinha a sua lepra que ele achava, não, ninguém precisa ver, né? E às vezes a gente, por conhecer tanto a palavra, né? Achar que conhece tudo, né? Não digamos que tudo, porque a palavra de Deus é tão vasta, né? Então, assim, aí às vezes a gente fala: ai, Deus, não tem algo mais novo que eu tenha desejo, porque eu conheço quase tudo. E aí eu lembrei até de um louvor do Alessandro, que diz assim: Deus, qual a beleza em ti que eu ainda não vi? Porque Deus, ele é um Deus ilimitado, né? Um Deus que tem tantas coisas para nos revelar, segredos, né? Mas assim, eu ouvi quinta-feira também dessa pregação, foi forte. Quando o pai lá, a mãe de Sansão, vai receber o anjo falando que eles iam ter Sansão, eles perguntam assim: quem és tu? E ele fala assim: eu sou mistério. Porque nem tudo Deus vai falar pra gente. Tem coisas que Deus vai falar, é mistério, tipo, não vai revelar tudo. E eu vou ler depois até um versículo pra vocês entender mais o que Deus falou disso. Mas antes disso, aqui onde eu estava lendo, sobre nós ter um coração sincero diante de Deus, lá no versículo 37 diz assim: uma esperança para aqueles que estão pensando em desistir, que aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas do que crescem e são salvos. É forte. Então nós não vamos desistir,
nós não vamos parar, nós vamos buscar e tocar em Cristo, porque nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que estão satisfeitos, mas nós somos daqueles que esperam Cristo, porque Ele vem, e nós vamos ter esse encontro com o noivo, né? E aí, sobre essa parte que eu estava falando, tá lá em Tiago 4, que eu estava falando quase agora, Tiago 4. Peraí. Tiago 4, 8. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem os seus corações. Então Deus está convidando nós a se aproximar mais e mais dEle, né? Que nós venhamos se aproximar cada vez mais da sua presença. Aí eu perdi o que eu ia falar, meu Deus do céu. Bom, sobre essa parte que eu estava dizendo, que Ele é mistério, que nem tudo, né, Ele vai falar pra nós, tem uma parte que eu não vou me lembrar agora, né? Mas depois eu acho aqui, que fala assim que nós conhecemos Cristo, lembrei onde que tava. Ai Deus, é assim, né? Lembrei, é 2 Coríntios, calma aí, 1 Coríntios 13, verdade. Diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, para então veremos a face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da forma que sou plenamente conhecido. Então, assim, Deus é mistério, tem coisas que Deus, Ele vai revelar pra nós, mas tem coisas que Deus não vai revelar. E nós conhecemos Ele em parte, mas vai chegar um dia, essa é a esperança para que você não venha parar e venha continuar, que Ele breve virá, em que nós conheceremos Ele face a face, completamente, da mesma forma que nós somos completamente conhecidos por Ele. Sério, gente, nossa, Deus falou tanto, tão assim, de uma forma tão profunda, apesar de ter já ouvido essa palavra, sabe? Então, assim, se você perseverar no Senhor, se você orar até Deus te tocar, você tocar em Deus, você vai sair diferente, você vai experimentar algo novo. Porque a palavra de Deus fala: aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que procura, Ele deixará ser achado por Ele. Nossa, Deus é lindo. E aí, a palavra de Deus fala lá sobre João 3, que eu falei sobre o tema nascer de novo, que Nicodemos, ele estava muito preocupado que os amigos dele ali, né, iam pensar dele, as pessoas iam pensar dele porque ele era um sacerdote, ele era alguém importante. Imagina, eu vou perder a influência porque eu vou lá conversar com Jesus. E ele foi se encontrar com Jesus num horário que ninguém ia ver ele foi ali nas escondidas, sabe? Porque se você revelar a sua fraqueza, se eu revelar minhas fraquezas, né? Se eu falar para as pessoas que eu sou fraca nisso e aquilo, o que elas vão pensar? Né? Tipo, eu vou perder o meu título, eu vou perder os meus contatos, eu vou perder isso e aquilo. Não, você vai mostrar que você é humano e que você está lutando também e que você também é um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas coisas, né? Tipo, às vezes o pecado que você não caía lá atrás, né? Talvez você já está fortalecido, amadurecido, mas Satanás ainda vai tentar sim contra mim, contra você de uma forma ou de outra, que é até um tema para outro vídeo. Como exemplo disso, pode tentar te distrair, né? Entendeu? Se ele vê que a gente não é fácil em cair em alguns pecadinhos, pecadãos, né? Não existe pecadinho, pecadão, mas pra você entender, no pecado, ele vai tentar te distrair, te tirar do foco, que é Cristo, né? Te tirar de você carregar a sua cruz, pra fazer você desistir, pra roubar o brilho do Espírito Santo na sua vida, né? Então, ali, Nicodemos, ele tinha essa preocupação, e Deus não quer que a gente tenha preocupação
do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão falar de nós, sabe? Nós precisamos reconhecer que a glória não é nossa, que nós somos humanos, né? E que é muito lindo ser usado lá no altar, é muito lindo você pregar, você louvar, você ser de parte de ministério e ter um chamado ali. Só que depois que Deus te usa, meu irmão, você é um simples homem, mulher, né? Assim como eu e você e eu, nós somos, né? Simplesmente homens sujeitos às tentações, às mesmas coisas, né? E somos falhos. Mas somos falhos, pecadores, né? Mas arrependidos, né? Buscando se arrepender e se apresentar diante do Senhor como obreiros, né? Aprovados. E aí, a palavra de Deus fala que Deus vai falar assim para Nicodemos: você precisa nascer da água e do Espírito, né? E do Espírito é diferente, porque do Espírito você não controla, né? O nascer de novo. Ele fala assim, ele é como o vento, você não sabe de onde vem ou para onde vai, né? E aí ele fala assim, se você é mestre da lei, você não tá entendendo o que eu tô te falando, imagina se eu falar das coisas mesmo espirituais, né? Então, Deus tava falando assim para ele que ele precisava se arrepender, né? Porque João Batista pregava isso, arrependimento para o perdão dos seus pecados, né? Para que vocês venham ter o arrependimento ali e genuíno, né? E conseguir, né? Verdadeiramente, né? Abandonar tudo isso e nascer de novo, né? Então, era isso que Deus falava muito para Nicodemos, né? E aí a palavra de Deus fala que ele dá até um exemplo, já que eles via Moisés como líder, né? O super líder, né? Então ele falava assim, se lembra de Moisés quando ergueu a serpente no deserto, quando o povo estava sendo ferido por serpentes, né? Eu vou dar uma resumida aqui. E aí Deus fala, então levanta uma serpente, quando o povo olhar para ela, eles vão ser curados desse veneno. E aí eu já ouvi o Hernandes Lopes falando que assim, e aí ele fala, assim como Cristo, assim como Moisés levantou a serpente, Cristo também vai precisar ser erguido, levantado. E Cristo estava ali na cruz, ele dá um exemplo como se fosse essa serpente, né? Com o pecado, né? Todo sobre si. E é como se ele, quando as pessoas olhassem para Cristo, todo o veneno, pecado que estava sobre eles vai agora estar sobre Cristo e eles iam ser curados, justificados, sarados. E por mais que Moisés fosse um grande líder, um homem de Deus, falava face a face com Deus, não tinha como o povo ser justificado através de Moisés, porque não era Moisés que ia salvar, mas era Cristo. Então, por isso a glória da nova aliança é muito mais a maior, muito mais abundante, porque é Cristo, Ele é o único vivo, o caminho, a verdade, a vida, né? Então, assim, glória a Deus. Então, Deus nos chama para reconciliação, sabe? Deus falava grandemente, assim, pra não ficar longo esse vídeo, Deus falava grandemente, reconcilie-se, porque se você olhar uns capítulos à frente, Deus vai falar, reconcilie-se, tenha uma reconciliação com Cristo, porque nós estávamos né, longe de Cristo, né? Igual quando você briga com uma pessoa, você tá virada, né? Um vira pra cá, um vira pra lá, e aí vocês precisam de uma reconciliação, né? E na reconciliação, Deus falava assim, a verdade, da reconciliação vocês precisam do quê? Pedir perdão. Mesmo se você estiver certo ou errada, geralmente um dos dois ou os dois tem que pedir perdão para ter a reconciliação, é o arrependimento. E quando vem o arrependimento, aí vem a alegria, vem o amor, né? E Deus falava tão grandemente sobre o amor, né? O amor é o principal, porque sem amor, a palavra de Deus fala, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor, e o amor ele suporta, ele não maltrata, ele não inveja, ele não se gloria de injustiça e tantas coisas, é forte.
Então, assim, é uma reconciliação, é de novo trazer o amor, porque quando não há reconciliação, há ódio, há briga, há discórdia. E foi isso que Satanás plantou desde lá do começo de Adão e Eva. Ele quis trazer inimizade, quis que não houvesse uma reconciliação, né? Mas que houvesse o quê? Uma discórdia, briga, aí já começa já o pecado a instalar. É Caim matando Abel e até hoje é um irmão querendo derrubar o outro, é um querendo matar o outro, sabe? São sentimentos, pensamentos assim malignos mesmo, né? Que o diabo lança todos os dias, todos os dias. Então por isso que a gente tem que estar com a mente blindada, né? Por Cristo. E assim, e Deus falava assim grandemente, lá em Apocalipse. Irmão, só quem tava no culto viu que Deus usou assim e falou comigo. E essa parte eu já tinha lido, eu já conhecia. E por isso Deus me usou lá e me fez ministrar, porque eu já havia lido, mas eu não tinha colocado isso ali no meu sermão, ali anotado, sabe? Na minha Bíblia para me lembrar disso, mas Deus me fez grandemente ele lembrar na hora que Apocalipse fala: aquele que está limpo, se limpe mais. Então, se Deus está falando para se limpar mais, não está totalmente limpo. Às vezes a gente acha que já está totalmente santo, totalmente limpo, totalmente já pronto, perfeito. Só que Deus falava assim: não está pronto, porque essa carne aqui, ela não vai aguentar o peso da glória que vai ser revelado no futuro, meu Deus. Não vai aguentar. Então, para isso, ele deu a comparação como Moisés colocava o véu. Agora, quando a gente olha para Cristo, né, que através de Cristo esse véu é removido, né, porque Jesus, ele, naquele dia da cruz, ele removeu o véu que antes lá no tabernáculo tinha um véu para entrar no santíssimo, lugar santíssimo, né, então era o sacerdote ia por nós, mas agora não tem sacerdote, é o sumo sacerdote que é Cristo, e através dele já foi rasgado o véu e a gente pode entrar através do sangue, né? Então, assim, através de Cristo, quando a gente se converte, esse véu é removido, né? Então, aí a gente pode olhar para Cristo com os rostos descobertos, a palavra de Deus fala. E contemplamos, e enquanto contemplamos, somos transformados. Por isso que o nosso corpo, meu irmão, não só dentro de nós, né? O espírito, o caráter, mas esse corpo vai ter que ser transformado, né? Em corpo de glória, porque é a glória que vai ser revelada lá no futuro, e é isso que Deus traz esperança. Eita glória! Esperança aqui de novo, sabe? Falando no meu coração, é que nós não vamos suportar e esse corpo vai ter que ser transformado com a glória que vai ser, né, revelada. Então por isso, se limpe mais, se limpe mais. E aí ele diz ainda assim: e aquele que está sujo, se suje mais. Porque Deus já tá falando, ou você é ou você não é. A palavra de Deus fala assim, sim ou não, não. Ou a gente é quente ou a gente é frio, porque morno Deus vai vomitar, né? Então, em nome de Jesus, que você venha refletir mais essa palavra. Gente, eu preguei, mas sabe, ainda tava no meu coração essa palavra. E aí, se eu gravo nos stories, é muito curto os vídeos, né? É 1 minuto por aí os stories. E aí eu falei, não, eu vou gravar um vídeo no YouTube e vai ficar lá registrado. E nós precisamos voltar à essência da adoração. Eu sei que a gente tá em dezembro 2024 no final, mas que em nome de Jesus você começa a viver hoje para 2025 a essência da adoração. A essência da adoração, sem preocupação. Quando você vê, eu tava ouvindo alguns DVDs antigos, sabe? De Aline Barros, Fernanda Brum, tanta gente. Você via que as pessoas iam no show, tinha celular, tinha, mas o foco era mais a adoração. E os louvores era mais adoração. E tipo assim, ninguém tava preocupado com status, sabe? Que ia postar, não tinha stories, sabe? Então, tipo assim, as pessoas estavam ali pra viver e se entregar pra Cristo e viver uma experiência. E, sabe, é momento da gente voltar à essência da adoração. Se isso me incomodou, eu fiquei pensando, imagine Cristo, né?
Espírito Santo, ele quer que a gente volte à essência da adoração, aonde os nossos olhos estão nele e não em nós mesmos, sabe? Porque às vezes a gente é tentado porque o nosso orgulho ele quer inflamar, a gente acha que a gente é alguma coisa, entendeu? Porque Satanás vai tentar plantar essa sementinha dentro do nosso coração, mas em nome de Jesus, que a semente do Espírito, né, aquilo que o semeador semear no nosso coração, que é a palavra de Deus genuína, que essa venha florescer dentro do nosso coração e não a de Satanás, né? Então, em nome de Jesus, ai, isso é um clamor. Pra mim também, pra essa geração e pras próximas. Que nós venhamos voltar à essência da adoração e tirar os nossos olhos de nós mesmos. E se humilhar e tirar esse véu que tenta cobrir, né, os nossos olhos, nosso coração, pra gente não enxergar a verdade de Cristo. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E é só Jesus, através de Jesus, que esse véu é removido. Nossa, é lindo. Lindo, lindo. Gente, se vocês verem o DVD da Aline Barros, um antigo, antes de começar os louvor no show dela, ela começa a ler a palavra e falando do templo lá, do sacerdote, mas ela fala assim, mas em Cristo esse véu, e do nada cai um véu, assim, do palco, assim, e ela fala, esse véu é removido e agora a gente pode entrar, e ela começa a louvar, é muito forte. Assim, eu sou quem tá ligado, porque na hora eu falei, meu Deus, ai, é lindo, né? Tipo, eu conheço a palavra, eu já sei sobre isso, mas, sei lá, é diferente, que hoje em dia é bênção, né? Alguns louvores, mas eu creio que naquele tempo a gente já experimentava já algo diferente da presença, né, de Deus, que foi especial. Mas em nome de Jesus, para aquilo que Deus vai fazer no futuro e agora, que Ele comece em mim, comece em você e que seja uma bênção e que nós possamos viver um novo de Deus, porque Deus tem mais, hein? Ele é mistério. Ele não revela tudo, mas que eu possa viver esses mistérios com Deus e você também, a nossa nação, para a glória de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida através desse vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas se você puder, compartilha, curte, comenta. Se você quiser comentar algum versículo, outra parte da Bíblia que tem a ver também com isso que eu tô falando, que falou o seu coração, e você, nossa, eu lembrei disso, comenta aqui que eu vou gostar de ver, de estar acompanhando. Então, que Deus possa abençoar a tua vida. E me ajude, por favor, porque aqui o YouTube é assim, né? Você tem que curtir, comentar, para que outras vidas possam ser alcançadas através desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe vocês.